Glória a Deus. Meus irmãos, uma boa noite a todos, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo. Se você tem Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 15, e vamos ler dois versos. O versículo de número 22 e o versículo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 22 e 23. Sou grato a Deus pela vida do pastor Sidney, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para falar de Jesus, amém? Louvo a Deus pela vida da sua esposa também, que o Senhor possa estar te abençoando, surgindo nos seus lombos, amém? E te fortalecendo nesta caminhada. Louvo a Deus pelos seus filhos também, que o Senhor continue abençoando a obra das suas mãos, amém? Eu quero também aqui nesta noite, mais uma vez, justificar a ausência da minha esposa. Para quem não sabe, ela está com 8 meses de gestação e alguns dias, e está com bastante dores, irmãos. As irmãs sabem, como mais do que eu, que quando chega esse período aí, é só Deus para dar misericórdia, tá bem? Mas que os irmãos estejam orando por ela. Ela se chama Camila, e meu filho que está vindo aí se chama Miguel, amém? Vamos ler o texto, diz assim: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se, amém? Curve a sua cabeça 1 minuto e feche os teus olhos comigo. Pai, nesta oportunidade, Senhor, eu quero tomar por base, Deus, na minha oração, o que João Batista falou com seu discípulo. O que importa aqui é que eu diminua e que o Senhor continue a crescer, porque eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água para arrependimentos de pecados, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Ó Pai, aqui está uma igreja reunida no teu nome, Senhor. Enquanto, meu Pai, os teus filhos estão aqui, repreende, meu Pai, o espírito da morte. Repreende, meu Pai, todo espírito de doenças. Meu Deus, enquanto a tua igreja está aqui, ó Pai, repreende o capotamento com carro, meu Pai, dos nossos familiares. Meu Deus, enquanto nós estamos aqui neste momento adorando ao Senhor, repreende obra de magia negra, de macumbaria, de feitiçaria. Meu Deus, há poder em nome de Jesus agora para desfazer toda a obra do adversário. Meu Deus, enquanto teus filhos estão aqui neste ambiente de adoração, a tua palavra diz que nenhum mal vai suceder e nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Quem acredita, levanta as tuas mãos se você crê nesta oração. Nenhuma
praga vai chegar na tua tenda, nenhum mal vai te suceder, porque o leão da tribo de Judá tem te protegido, o leão da tribo de Judá tem te guardado. Meu Deus, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo aqui, batiza, Pai. Talvez alguém aqui, meu Pai, nunca falou em mistério. Talvez alguém aqui nunca profetizou, Pai. Estamos em uma quarta, Pai, profética. Um lugar propício para o Senhor fazer coisas grandes aqui em nosso meio. Então trabalha, Senhor. Cura, meu Pai, nesta noite. E glorifica o teu santo nome. E se você crê nesta oração, diga graças a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença do Nazareno em nosso meio. Dobre a sua atenção, por gentileza. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, para que os irmãos entendam quem era Lucas. A palavra de Deus vai dizer que ele nasceu em Antioquia, mas ele não conviveu em Antioquia, mas ele continuou em Filipos. Paulo, na sua segunda viagem missionária, diz a Bíblia que Lucas acompanhou Paulo. E depois ele ficando em Filipos, Lucas agora vai escrever o seu evangelho. Perceba que o evangelho de Lucas é diferenciado dos 13 evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. O evangelho de Lucas é detalhista. Tem coisas que você não vai encontrar em outros evangelhos, só no evangelho de Lucas. Por exemplo, Lucas escreveu 23 parábolas. Dentre essas 23 parábolas, 18 está só em seu livro. Lucas, escrevendo o seu livro, ele registra 15 orações que Jesus fez. Esse mesmo Lucas, ele vai registrar em seu livro 20 milagres, a qual os outros evangelhos ele não vai escrever. Quando Lucas ele começa a escrever o seu evangelho, no capítulo de número 1, o texto vai dizer que ele vai analisar os fatos, e ele não vai escrever somente o que Jesus fez, mas Lucas vai procurar investigar de maneira mais fundo tudo que Jesus não só ensinou, do que ele realizou na terra. E esse capítulo que nós acabamos de fazer menção aqui nesta noite, no capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que tem 3 parábolas. Essas 3 parábolas que Jesus vai escrever, nada mais, nada menos é do que uma resposta à indagação dos fariseus. Repita comigo, uma resposta. Repita em alto e bom som, diga uma resposta aos fariseus. Repita comigo, uma resposta aos doutores da lei. Nesta ocasião aqui, o texto vai dizer que Jesus está sentado em uma mesa, e nesta mesa, assentado com Jesus, tem pecador e publicano. Perceba que nesta mesa que Jesus está, não tem pessoas de boa fama. Perceba que nessa mesa que Jesus está sentado, não tem pessoas de boa índole. Mas nesta mesa que Jesus está, o texto vai ser categórico em afirmar que nesta mesa tem pecadores e publicanos. Evangelista Vitor, quem eram os pecadores da época e os publicanos?
Para que os irmãos entendam, publicanos era aquele que se aproveitava das pessoas. Publicano era aqueles que roubavam os impostos das pessoas. Agora perceba, Jesus está sentado com pessoas marginalizadas. Jesus está sentado com um tipo de gente que a sociedade olhava e desprezava. Perceba que Jesus está sentado. E o texto não vai dizer que ele está só sentado, ele está se alimentando junto com este povo. E segundo a lei mosaica, a tradição judaica, quando você se assentava numa mesa, as pessoas que estavam sentadas com você, só estavam sentadas porque você aceita essas pessoas. Essas pessoas só estão sentadas porque o dono da mesa aceita o que elas faziam. Me perdoe. Essas pessoas que se assentavam na mesa, os doutores da lei, eles olhavam para Jesus e diziam: esse judeu está quebrando esta lei. A primeira coisa, ele está sentado com pecador, e a lei não permite. Além de estar sentado com esse tipo de gente, ele ainda está se alimentando junto com este povo. Então quer dizer que Jesus está aceitando o que essas pessoas fazem? Se ele está sentando com pecador, se ele está sentado com ladrão, se ele está sentado com pessoas marginais da época, se ele está sentado com prostituta, se ele está sentado com pessoas de má fama, então quer dizer que ele está aceitando o que eles fazem. E perante a lei, quem seguia a lei à risca, isso aqui que Jesus está fazendo é um insulto. Os fariseus estão atribulados, não estão entendendo o que está acontecendo. Mas o texto vai dizer que Jesus, conhecendo os seus corações, oh glória, Jesus conhecendo os seus corações, e sabendo que eles estavam julgando aquela ocasião, Jesus vai escrever a primeira parábola para responder fariseu. Se você folhear a Bíblia, os evangelhos, eu aprendi que Jesus é especialista em responder fariseu. Jesus é especialista em responder só quem julga as pessoas. Eu aprendi que Jesus é especialista em trazer a resposta para esse tipo de pessoas que pensa que só ele é santo, que pensa que só ele faz, que pensa que só ele é justo. Esse mesmo evangelho, capítulo de número 10, versículo de número 25, outro doutor da lei vai se levantar e vai dizer para Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vai olhar para o fariseu e vai dizer: ó, você é doutor, você é fariseu, como é que você analisa a lei? Como é que vocês observam a lei? O fariseu vai olhar para o mestre e vai dizer: eu aprendi na lei, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fariseu olha para Jesus e diz: e ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus vai responder, ele vai dizer: faça isso e você vai viver. Faça isso e sua alma viverá. Mas ele querendo pegar o mestre na falha,
Porque tem pessoas que é assim. Ele faz de tudo para te pegar na falha. Tem pessoas que é assim. Ele faz de tudo para pegar um vacilo seu, como diz os baianos. Tem pessoas que ficam procurando ocasiões para ver os nossos erros. Aí Jesus vai dizer para ele: faça isso e a sua alma vai ter vida. Mas ele não assossega. E ele diz para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é esse meu próximo que a lei está mandando eu amar? Aí Jesus vai escrever outra parábola. A parábola que Jesus vai escrever Jesus vai dizer assim, havia um homem vindo de Jerusalém para Jericó. E esse homem caiu na mão dos salteadores. Os salteadores, pegando este homem, roubaram ele, maltrataram ele, espancaram ele e deixaram esse homem sangrando, meio morto no chão. E naquele mesmo caminho veio um sacerdote. Esse sacerdote olhando para aquele homem sangrando. Aquele sacerdote que conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia o amor de Cristo. E o texto vai dizer que aquele sacerdote, contemplando aquele homem sangrando, meio morto no chão, o texto diz que ele vai passar de lado. E naquele mesmo caminho agora vai passar um levita. Esse levita que carregava a presença de Deus. Para que os irmãos entendam, o levita naquela época carregava a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus. Aquele levita, alguns historiadores vão dizer que ele tinha acabado de sair do culto em Jerusalém. Mas quando ele vai passando pelaquele caminho, ele vai ver aquele homem sangrando, meio morto, espancado. E o texto diz que ele vai passar de lado. Agora o texto diz que vai passar um bom samaritano, um homem viajante. O texto não diz que ele conhecia a Bíblia. O texto não diz que ele veio de Jerusalém. O texto não diz que ele carregava a presença. Mas o texto diz que aquele bom samaritano coloca azeite nas feridas daquele homem. Além de colocar azeite, ele vai colocar as ataduras. E diz o texto que ele vai carregar aquele homem, levar na hospedaria. E vai dar a primeira ordem: cuida deste homem. Se mais ele gastar, quando eu retornar para esse caminho, eu vou acertar as contas. Jesus está querendo trazer uma resposta aqui para os fariseus. Quando Jesus acaba de falar esta parábola, aí Jesus vai chegar para ele e vai dizer: para você, qual é o próximo daquele que estava caído? Aí o fariseu vai dizer: o bom samaritano. Então faça isso também pelos outros, diz o Senhor. Jesus vai escrever a primeira parábola para trazer a resposta que os fariseus indagavam. E a primeira parábola, Jesus vai dizer assim: qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e se perdendo uma delas no deserto, não larga as 99 e vai de encontro àquela que se perde, e tendo-a encontrado, coloca sob os ombros e traz novamente para o rebanho. E trazendo novamente, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu acabei de encontrar a minha ovelha perdida. Há um detalhe aqui nesse texto: toda ovelha que se perde, toda ovelha que sai de debaixo da liderança do pastor, toda ovelha que sai do aprisco,
ela está sujeita, está ferida. Repita comigo, está sujeita, está ferida. Por isso que o texto vai dizer, quando encontrar a ovelha, coloca no ombro. Então logo aprendemos aqui que a ovelha ferida nunca mais volta para o aprisco sozinha. Quando Jesus está dizendo, quando encontrar uma ovelha, fariseu, coloca ela sob os ombros. E diz a história sobre a ovelha, que quando um pastor, ele percebe que a ovelha é rebelde, ele percebe que a ovelha é fujona, ele percebe que a ovelha não vem para o culto, ele percebe que a ovelha é rebelde, você sabe o que ele faz? Segundo a história das ovelhas, ele quebra as pernas dela. Porque Deus prefere quebrar as pernas do que perder para Satanás. Por isso que o pastor quebrava as pernas e ele mesmo cuidava com óleo. Por isso que Davi, escrevendo no Salmo 23, ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, meu Pai. A primeira parábola que Jesus escreve, Jesus está respondendo e dizendo que toda ovelha precisa de um pastor. E Jesus está ensinando para os fariseus um amor que tem uma alma. Jesus está te ensinando aqui nesta noite o valor que você tem na presença dele aqui hoje. Se alguém aí fora não sabe o seu valor, Jesus está dizendo aqui dentro você tem valor. A primeira resposta é, fariseu, essas ovelhas do aprisco aqui têm valor. Jesus está ensinando para os fariseus para ele conhecer a graça. Porque tem gente que não conhece a graça salvadora de Cristo. Tem gente que só faz apontar dedo, julgar. A segunda parábola, Jesus vai dizer, o qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e se perdendo uma dentro de casa, não acende uma candeia, e varre a casa, e procura diligentemente, até encontrá-la. A palavra diligentemente significa buscar com zelo. A palavra diligentemente aqui significa buscar com atenção. Jesus está dizendo qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e se perdendo uma dentro de casa, não acende uma candeia, varre a casa, e busca diligentemente, busca com zelo, busca com atenção, até encontrá-la, e tendo-a encontrado, reúne todas as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque eu acabei de encontrar uma dracma perdida. Uma dracma, para que os irmãos entendam, era uma moeda grega. Uma dracma valia um dia de trabalho. Quando o noivo queria se casar com uma pretendida, ele preparava um colar com 10 dracmas e entregava de presente para a pretendida. Quando o noivo estava marcando as bodas, segundo a tradição, 1 ano, ele assinava um documento, o noivo entregava um presente, para no dia do casamento o noivo queria encontrar sobre a noiva as 10 dracmas no colar. Alamachandaraia. No dia do casamento, o noivo queria encontrar as 10 dracmas sobre a face dela. Evangelista Vitor, se quando chegasse o casamento e aquela noiva tivesse com 9 dracmas, ou 7 dracmas, ou 6 dracmas, e não tivesse 10 dracmas, o que acontecia? A primeira coisa, o noivo ia chegar para ela e ia dizer, olhe, ainda nem casamos, e você já se tornou uma noiva infiel.
ainda nem consumiu o casamento e você já está dando falha. E nessa parábola aqui aprendemos que não é porque está dentro de casa que você está achado. Porque o texto vai dizer que esta dracma perdeu dentro da casa. Então dentro de casa também está sujeito a estar perdido. Não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu dirijo o culto. Jesus está dizendo que dentro de casa também está sujeito a estar ferida. Talvez eu estou pregando para alguém aqui neste culto. Você está dentro de casa, mas você só entra para chorar como Ana no templo. Talvez eu estou pregando para alguém que vem para os cultos, mas ainda não sente a graça do poder de Deus na sua vida. Mas Deus manda dizer para alguém que nesta noite tem candeia acesa aqui. E aonde tem candeia acesa, ninguém fica perdido. Porque Cristo vai começar a achar pessoas aqui nesta noite. Oh, glória! Perceba que na segunda parábola, a primeira parábola, Jesus está ensinando que nós somos dependentes de pastores. E quem é o pastor aqui? João capítulo de número 10, versículo 11. Jesus disse assim, ó, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará sua vida pelas suas ovelhas. A segunda parábola ele está ensinando que dentro de casa também está sujeito a estar perdida, mesmo tendo valor. A dracma tinha valor. Para o noivo tinha valor. Se alguém não te dá valor aqui na terra, Deus está dizendo, você tem valor para mim, dracma. Se alguém da tua família tem te humilhado, Deus está falando com alguém aqui. Para os céus você tem todo o valor. E a terceira parábola para nós fecharmos, para eu aplicar o que Cristo colocou em meu coração. A terceira parábola, a Bíblia vai dizer, Jesus vai chegar para os fariseus e vai escrever assim, havia um homem, esse homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse, pai, ô pai, dá-me a herança que me pertence, eu quero a parte que me cabe na herança. Segundo a tradição judaica, Deuteronômio capítulo 21, e versículo 18. Quando você pedir a herança a seu pai ainda estando em vida, porque todos nós aqui é sabedores que a herança só se reparte depois que alguém morre. Mas esse filho aqui da parábola está pedindo a herança ao pai, o pai estando em vida. E segundo a tradição, quando você fazia isso, era a mesma coisa que você chegar para seu pai e dizer, pai, você está vivo, mas para mim você já está morto. Então me dá a minha herança, a minha parte que me pertence. Era a mesma coisa que você dissesse, pai, eu estou vivendo na mesma casa que o Senhor. Eu estou participando das alimentações que tem nesta casa. Mas para mim, pai, você não existe mais. Eu quero a parte que me pertence. E segundo a tradição aqui, meu pastor, se aquele pai se sentisse, oh glória, revoltado, se aquele pai se sentisse ofendido, você sabe o que a lei dava respaldo para esse pai fazer? A lei respaldava ele, sabe de quê? Pega esse menino rebelde, pega esse menino beberrão e desobediente, leva ele até os anciões da cidade, e chegando até os anciões da cidade,
Diga para os anciões que esse menino aí se revoltou contra a família. Diga para os anciões da cidade que esse menino é um beberrão. E apedreja ele até a morte para tirar a afronta da família. Quando Jesus está escrevendo isso para os fariseus estão revoltados escutando esta parábola. Os fariseus querem escutar o final da parábola. Quando Jesus está dizendo que um filho está pedindo a herança, o pai está em vida, eles já estão revoltados. Oh glória, oh glória. Mas diz o texto que este pai aqui não apedreja o filho. Diz o texto que esse pai não leva ele para os anciões. Mas diz o texto que o pai reparte a sua herança. Em outras palavras, o pai estava dizendo: eu não vou forçar ninguém ficar na minha casa. Esse pai aqui representa Deus nesta noite. Ele te dá o livre-arbítrio. O pai está dizendo para alguém aqui, ó: eu não lhe forço a ficar em casa. Mas se você sair da porta para fora, filho, saia daqui com a certeza que a primeira coisa que você não vai ter é a minha proteção, filho. Deus está dizendo com alguém nesta noite aqui: se quiser participar das coisas do mundo, fica à vontade. Mas saia daqui com a certeza nesta noite que você não vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Levanta as mãos que é profético. Porque eu acredito que filhos aqui não vai sair desta presença do Pai. Você não foi chamado para andar aí no mundo. E a única coisa que o pai não quer é que você saia. Quando aquele filho vai embora, pegou a sua herança, o pai deixa ele à vontade. Deus está deixando algumas pessoas à vontade na terra. Oh glória. E o texto vai dar informação para nós caminhar para o fim. Aprenda uma coisa: o diabo ele ilude nos primeiros dias. Olha para mim para entender. O inimigo das nossas almas nos primeiros dias, ele nos ilude. O diabo não vem com sapatinho, com chifre. O diabo não vem com roupa vermelha, com cara feia, não. O diabo vem com sapatinho de lã. Ele vem como ovelha, mas ele é lobo. E nos primeiros dias, aquele filho sai para uma terra longínqua. Repita comigo: terra longínqua. Repita mais alto: terra longínqua. Aí Deus falou comigo nesta tarde: avisa naquela igreja, filho, que o diabo é especialista em levar alguém para longe da presença do Pai. Por isso que o texto vai dizer que quando ele sai da casa do Pai, ele vai para uma terra longínqua. Esta palavra longínqua significa distante. O diabo quer te arrastar para bem longe da presença desse Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui, para jovens, que se o diabo pudesse, ele já tinha te arrancado pela raiz deste lugar, para uma terra distante, para uma terra de avareza. E o texto diz que quando chega nesta terra, ele vai viver dissolutamente. A palavra dissolutamente aqui significa viver sem regra, viver sem domínio. Porque tem gente que não gosta de obedecer mesmo. Agora aprenda uma coisa nesta noite:
Na casa do pai tem que obedecer regras. Na casa do pai tem que obedecer algumas coisas. Tem momento que na casa do pai é até chato, não é assim que você diz, é chato, todo dia para culto. Mas nesta casa aqui também tem livramento. Na casa do pai você tem que obedecer alguns princípios. Mas nesta mesma casa ele ainda envia corvos para sustentar os seus profetas. Na casa do pai, oh glória. Tem momento que você não consegue vir. Você vem até arrastada. Mas Deus está mandando dizer aqui, é nesta casa que eu vou te honrar. É nesta casa que vem a provisão. É nesta casa que vem a cura, que vem a libertação e que vem a salvação da tua alma. Ele vai para a terra distante, vive dissolutamente. Aí o mesmo diabo que dá, é o mesmo que puxa o tapete. Alguém está entendendo a voz de Deus aqui? O mesmo diabo que coloca uma novinha para você trair a sua esposa. O mesmo diabo que bota um novinho para você trair a aliança que você fez com quem está do teu lado. É o mesmo diabo que vai destruir a sua vida depois. Olha para alguém e diga, não troca o banquete pelo prato. Fica com o banquete que Deus te deu. Não caia na ilusão. Ebade, abara, séria. Nos primeiros dias ele faz de tudo do bom e do melhor. Vive como quer. Aí o diabo chega e diz, agora chegou a minha vez. Vou começar a arrancar tudo que é dele. Quando o diabo começa a tocar nesse filho, meu pastor, o texto vai dizer que o diabo tocou tanto que ele começou a passar necessidade. Agora aprenda. Na casa do pai tem cordeiro. Na casa do pai tem maná. Na casa do pai tem bezerro cevado. Ele larga tudo do bom e do melhor para comer agora bolotas de porcos. O texto diz que ele vai desejar comer as alfarrobas que os porcos comiam. Mas nem isso o diabo dava para ele. Oh glória. Você sabe o que Deus está falando com algumas pessoas aqui? O inimigo quer colocar você em um nível mais baixo que ele puder. Se o inimigo puder, ele vai colocar você em um nível mais baixo. Por quê? Tomar conta de porcos para um judeu aqui era maldição, irmãos. Tomar conta de porcos, ainda desejar o que os porcos comiam, pior. Mas Deus mandou profetizar que o diabo não vai tocar em vidas aqui não. O diabo não vai te abaixar de nível não. Você não vai sair da presença do teu pai não. Você não vai trocar o cordeiro pelos porcos não. Você não vai trocar a mesa do banquete pela mesa de bolotas não. Glória. Mas tem uma qualidade nesse filho. A qualidade dele que o texto diz que ele vai cair em si. Deus trouxe algumas pessoas aqui para você cair em si. A palavra cair em si, você sabe o que significa? Você mudar de ideia. A palavra cair em si significa consciência no lugar. Deus vai visitar sua consciência hoje aqui. E o texto diz que quando ele cai em si, porque quando a pessoa cai em si, a pessoa tem lembranças do que perdeu.
Quando ele cai em si, o texto diz que ele vai lembrar da casa do pai. Eu posso ver ele lembrar dos cultos. Eu posso ver ele lembrar dos louvores. Eu posso ver ele lembrando os dias que ele pregava, que ele cantava, que ele fazia obra. E ele vai dizer dentro da consciência dele: quantos trabalhadores do meu pai nesse momento têm fartura? E eu estou aqui nesta cidade padecendo uma grande necessidade. Eu vou retornar para a casa do meu pai. E chegando na casa do meu pai, eu vou dizer as primeiras palavras para o pai: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e eu sei que eu traí a família, não sou digno mais de estar na família, porque o Senhor já me deu a herança, não sou mais seu filho. Porque segundo a tradição, se você pedisse herança, automaticamente você não é mais da família. Oh, glória. E quando aquele filho está dizendo: eu vou para a casa do meu pai, chegando lá eu vou falar com ele: pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Eu só quero uma coisa do Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor me torne um empregado, um trabalhador da tua casa. Aquele filho vai retornando, e aprenda. Quando aquele filho retorna, e ele chega na vila, na cidade onde ele morava, segundo a tradição, toda a vizinhança ia apedrejar ele antes que ele chegasse na casa do pai. Talvez para você chegar aqui hoje, muita gente te apedrejou. Quem é você para ir para a igreja? Quem é você para estar na casa do pai? Mas o texto diz que quando aquele filho está se aproximando, antes que as pedradas atinjam ele, o pai corre da casa, abraça ele. Porque para apedrejar o filho, as pedras vão ter que bater no pai primeiro. Oh, glória! Ou seja, antes que te apedreje, as pedradas vão ter que bater naquele que te chamou. Oh, glória! Aí o pai vai correr. Por que correr? O pai é idoso. E todo judeu idoso não podia correr. Mas para salvar a alma de um filho, aquele pai idoso vai correr mesmo assim. Quando aquele pai corre, abraça o filho. Agora pega isso daqui, ó. O pai nem deixou o filho se explicar. O filho vai dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. A Bíblia vai dizer que o pai vai dar a primeira ordem. Quem aponta o nosso passado é fariseu e Satanás. Quem aponta os seus erros do passado não é Deus. Porque o texto vai dar a informação que esse pai nem pergunta o que ele fez. A única coisa que o pai faz é abraça. Porque um abraço pode mudar muitos cenários de vidas aqui hoje. Quando aquele pai abraça, e o filho quer se explicar, aí o pai vai dizer para os seus trabalhadores: pega a melhor veste que tem dentro desta casa e veste ele. Segundo a tradição aqui, esta veste aqui não era a veste do filho que estava guardada, mas era a veste do próprio pai nele. O pai quer vestir algumas pessoas com veste de salvação hoje aqui. Quando aquele filho está vestido, o pai vai dar mais duas ordens. Pega um anel de sinete, pega uma aliança e coloca no dedo dele. Para que colocava sua aliança? Você sabe para que colocava sua aliança? Para a identificação que aquele menino é de família,
Quem olhava para o menino dizia: o menino não é rebelde, o menino não é revoltado, mas o menino retornou para casa do pai, o pai aceitou ele de volta, e por isso está identificado com a aliança. Aleluia. A terceira ordem: coloca sandália nova nos pés dele aí. Porque antigamente só ficava descalço os escravos. Aí o pai estava dizendo: o menino não é mais escravo não, coloca a sandália nele. Só que não é mais escravo do medo, levanta as mãos aqui. Só que não é mais escravo do medo, levanta as mãos aqui. Eu não sou mais escravo. Quem sabe canta, adora. Eu sou. Fecha os olhos e declara: eu não sou. Rasga o peito e declara: eu sou filho. Só quem é filho adora ele aqui, que eu estou sentindo ele. Eu não sou. É da badete a darachandarabarácia. Eu sou. Já fica de pé e dá o maior grito de glória de Deus. Só que não é escravo, canta. Eu não sou mais escravo do medo. Ainda caminha. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Canta com autoridade, medo. vai. Diga para o inferno: eu sou que você é filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Segura que eu concluo. Já vou concluir. Nesse mesmo espírito de adoração, o Pai vai dar a terceira ordem. Repita comigo a terceira ordem. Repita bem alto. A primeira tem veste nova. A segunda tem anel no dedo. A terceira tem sandália nos pés. A quarta ordem é: manda pegar o bezerro cevado. Evangelista, para que engordava-se um bezerro cevado? Para uma ocasião especial. Evangelista, não entendi. O pai mandou pegar um novinho e disse, quando aquele filho foi embora: ele foi embora, mas eu creio que um dia ele vai voltar. Então pega esse novinho aí e começa a alimentar ele. Quando este bezerro estiver bem gordo, ele só vai ser morto em uma ocasião especial. E esta ocasião chegou hoje. O pai está preparando uma festa aqui, vai matar bezerro, porque o filho vai voltar. O pai disse: preparamos uma festa, porque esse meu filho estava morto e agora está vivo.
Esse meu filho estava perdido e agora foi achado. Anadabadachandia. Cadê a primeira pessoa nesta noite aqui? Evangelista Vitor, Deus falou comigo nesta palavra. Eu quero retornar para a casa do meu pai. Vem aqui na frente rapidamente. Evangelista Vitor, um dia eu estava na casa do pai. E hoje eu estou distanciado. Venha para aqui para frente, porque hoje tem roupa nova para o pai te entregar. Venha.